Pouso Alegre, 24 de junho de 2022, sexta-feira de céu claro. Termômetros na casa dos 19 graus e o sol aparece entre nuvens no sul de Minas. Iniciamos a edição 151 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. Hoje é dia de São João. E vamos às notícias? Babá tem carro alvejado por PMs. Polícia ainda procura assaltantes da agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá. Moradores de Pouso Alegre ganham um piscinão em período de chuva. Tem gado esquartejado na zona rural de Pouso Alegre. Desde ontem está liberada a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. Este é o segundo dos 5 que deverão ser liberados pela Receita. São 4.250.448 contribuintes que receberão 6 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que esse valor, 2 milhões se destinam aos contribuintes com prioridade legal, como idosos deficientes físicos ou mentais ou doenças graves, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O dinheiro deverá cair na conta até o dia 30 deste mês. E hoje o INSS começa a pagar os aposentados e pensionistas referentes ao mês de junho. O primeiro pagamento será para aqueles que têm o número do benefício terminado em 1. Até o dia 7 de julho, todos os benefícios deverão ser pagos pelo Instituto para quem ganha até um salário mínimo, cujo valor é de R$ 1.212. E o governo está pagando a parcela de junho do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS com final 6. O valor é de R$ 400. Em Itajubá, depois do assalto ocorrido na agência da Caixa Econômica Federal por ladrões fortemente armados que isolaram o batalhão da Polícia Militar e incendiaram um dos 6 veículos que estavam para roubar o cofre de penhores da agência, a Prefeitura de Itajubá divulgou uma nota onde diz que o policiamento foi reforçado na cidade, inclusive com mapeamento da área rural, contando com o apoio militar do BOP e do Comando Aéreo, havendo cerco aos assaltantes em outros estados. O projeto Cinturão Segurança, que instalou câmeras de vídeo de monitoramento inteligente nas ruas da cidade, está sendo utilizado, sendo que um homem foi preso suspeito de ser o batedor da quadrilha. 4 veículos utilizados pelos assaltantes foram encontrados e as forças militares seguem nas operações. 4 policiais foram feridos durante a fuga dos assaltantes e cerco aos ladrões, sendo que um deles passou por cirurgia, um PM passou por cirurgia, mas está bem. O estudante da Unifei, que foi ferido, que estava no carro quando cruzou com os assaltantes, que atiraram em direção ao veículo, sendo o estudante atingido na perna, foi atendido no Hospital das Clínicas e já recebeu alta no mesmo dia. E foram apreendidos ontem, à noite, 8 carros utilizados pelos assaltantes no roubo do cofre de penhores da agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá. 3 dos carros foram abandonados na zona rural de Estiva e dentro de 2 deles foi encontrado dinamites. A polícia suspeita da participação de 12 pessoas no roubo e há feridos. Segundo informou a PM, devido à quantidade de sangue encontrado dentro de um dos carros abandonados. Já em Santa Rita do Sapucaí, policiais militares atiraram contra um carro onde estavam uma babá e 2 crianças. O fato aconteceu ontem pela manhã, durante busca aos criminosos envolvidos no assalto da agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá. Os disparos efetuados pela PM aconteceu na estrada de terra na zona rural de Cachoeirinha, próxima à cidade de Santa Rita, no quilômetro da BR-459. A babá e as crianças que moram em um sítio de Cachoeira de Minas vinham para Pouso Alegre, onde as crianças de 11 e 6 anos estudam numa escola, quando o veículo que estavam recebeu os tiros dos policiais,
que atiraram e não foram vistos pelos ocupantes. Devido à neblina, a babá que dirigiu o carro teve sangramento no ouvido e ferimentos leves, provocados pelos estilhaços de vidros. Os policiais alegam que deram ordem de parada, que não foi obedecida e que o veículo era parecido com um dos carros utilizados no ataque ao batalhão da PM, em Itajubá. A Polícia Militar de Minas esclareceu que não houve feridos e um boletim de ocorrência foi lavrado e o caso será apurado pelo comando da unidade. O que eu acho engraçado nessa história é o seguinte, né? A fábrica faz aquele tanto de carro igual. Tem que olhar a placa. Não é assim, sair disparando tiro. O que fica claro quando atingem o carro da babá é que a ordem em Minas está sendo seguida à risca. Atira primeiro e pergunte depois. Poços de Caldas irá receber a instalação de uma fábrica de embalagens para alimentos e bebidas. Uma fábrica será de latas de alumínio e vem com um aporte financeiro na ordem de R$1 bilhão e vai gerar centenas de empregos. A fábrica é um braço da empresa de um grupo polonês que vem atender a Heikkinen, que será construída em Passos. Em Jacutinga, o vereador afastado por 30 dias da Câmara Municipal, onde perdeu os proventos de um mês, Guilherme Correia, entrou com um mandado de segurança pedindo sua reintegração. E no mandado de segurança, a citação de ilegalidade na convocação de suplentes, que ao serem convocados deu quórum suficiente para a cassação do vereador. Guilherme Correia, por um mês, os suplentes convocados vão substituí-lo nessa data. Foram José Antônio Barbosa e Marilise Martins. A convocação desses dois suplentes se deu devido aos impedimentos dos vereadores envolvidos. O mandado aponta que os suplentes tinham interesse nessa votação. Com base nos argumentos apresentados, Guilherme Correia quer a suspensão da perda de mandato pelo prazo de 30 dias e a anulação do processo. Guilherme Correia se desentendeu no começo deste ano e acabou em vias de fato com outro vereador, que ao utilizar a palavra, disse que Guilherme estaria querendo beneficiar parentes com os cargos que o executivo de Jacutinga pretendia criar. O vídeo com agressão foi publicado nas redes sociais. Em Jacutinga tem neste domingo apresentação musical dentro do Espaço Kids, no projeto Domingo na Praça. A apresentação será de Gabi Freitas e o evento acontecerá na Praça Francisco Rubim a partir das 2 horas da tarde. E em Poço Fundo, dentro do projeto Estradão, o trabalho aconteceu na estrada principal do bairro Gonçalves, onde houve também o levantamento das partes mais baixas da estrada. Outros locais, como os bairros Bela Vista e Rodeio, também estão recebendo o cascalhamento das estradas. Em Silvianópolis aconteceu a entrega dos uniformes para a Congada de Santa Efigênia e instrumentos para a Congada de São Benedito. Os uniformes e os instrumentos serão para a Festa do Rosário, que acontecerá no final deste mês. E em Ouro Fino, tem no Teatro Municipal, a partir das 7 horas da noite, a apresentação da peça infantil Encanto, Patrulha Canino e as Princesas de Frozen. O evento integra a família Madrigal. E amanhã em Ouro Fino tem a Marcha para Jesus com o show gospel de Fernandinho. O show será às 9 da noite na Arena de Ouro. E hoje, a partir da 1 hora da tarde, tem o Arraiá no ESF do Jardim São Paulo, em Ouro Fino. O Arraiá terminará às 4 da tarde. E a empresa Planalto, concessionária do transporte público de Pouso Alegre, está colocando 4 novos ônibus para reforçar as linhas de 8 bairros que têm maior taxa de usuário. Mas também com os 9 milhões de reais repassados aos cofres da empresa, até eu que sou mais boba, pela prefeitura, além dos 3 milhões e 600 mil reais recebidos por conta da Covid, é necessário realizar alguma coisa, né? Senão fica até feio receber.
Serão atendidos os bairros Cidade Jardim, Morumbi, Centro e Vergane, Centro e Parque Real e Jardim São João, São Cristóvão. Já a linha Ribeirão Shopping terá 2 micro-ônibus. Agora, resta saber se a empresa está cumprindo o que reza o contrato e colocando ônibus em circulação, ou se esses veículos disponíveis a partir de agora não irá suprir a redução da retirada dos ônibus sob desculpa da pandemia. E a tarifa social de R$ 3,00, resta saber se a prefeitura irá com isso só até as eleições de outubro e depois a tarifa voltará à cobrança anterior devido ao reajuste dos combustíveis ocorrido recentemente. Como estamos tratando de políticos, todo cuidado é pouco, né? Em Pouso Alegre está sendo realizada hoje e amanhã na Praça Senador José Bento o programa cultural Viva a Comunidade, que tem ações promovidas pela concessionária da rodovia Fernão Dias, Artéres. O evento é gratuito e aberto à comunidade, começando às 10 da manhã e indo até às 5 da tarde. E termina hoje a vacinação contra a gripe e sarampo em Pouso Alegre. A vacinação está sendo realizada nas unidades básicas de saúde. Em Pouso Alegre, uma clínica foi invadida e o estabelecimento é multidisciplinar e fica na rua Isidoro da Silva Cobra, no bairro Bom Jesus, a 100 metros do Hospital das Clínicas Samuel Libani. E quem invadiu levou equipamentos de telefone celular. O furto aconteceu de madrugada ontem e a porta de entrada não foi forçada e nem arrombada. O ladrão entrou utilizando uma chave micha para entrar no estabelecimento, simples assim. Um boletim de ocorrência foi lavrado e o furto só foi descoberto pela manhã quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram as gavetas reviradas. E o Pouso Alegre Futebol Clube enfrenta pela Série D do Brasileiro a Caldense amanhã, às 4 da tarde em Poços de Caldas. A Caldense é a última colocada no campeonato, enquanto o Pouso Alegre está na vice-liderança. O grafiteiro Fran, morto num acidente de trânsito o ano passado em Pouso Alegre, ganhou uma travessa com seu nome. A travessa fica próxima à rua Bom Jesus e passará a chamar Beco do Fran. E onde acontecerá uma coisa muito legal, exposição permanente de grafite. Mas para isso a Câmara tem que aprovar o projeto de lei do vereador Igor Tavares, que deverá ser apresentado na Câmara no dia 28. Francisley Santos de Oliveira, o Fran, era motoboy e morreu ao passar pelo cruzamento da rua Bom Jesus com a Monsenhor Dutra, sendo atingido por um carro que não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Motoboys fizeram uma manifestação no local solicitando melhor sinalização. E na ocasião foi informado que quem dirigia o veículo que atropelou e matou Fran era uma mulher, mas quem assumiu estar ao volante foi o companheiro dela. No bairro do Algodão, zona rural de Pouso Alegre, ladrões invadiram a propriedade e mataram um boi dentro do curral. O furto aconteceu na propriedade de Sebastião Barbosa Pereira, nas proximidades do bairro Itaim, divisa com o bairro do Algodão. O proprietário encontrou os restos de um de seus bois dentro do curral pela manhã e o animal foi esquartejado e a carne levada. Os ladrões entraram na propriedade depois de cortarem os fios de arame que fazia a divisa de cerca. A polícia militar alega que faz a patrulha rural e que os interessados em fazer parte da patrulha rural têm que entrar em contato com os telefones 190 e 181, havendo a necessidade também, se você quiser entrar na rede rural, procurar esses telefones para fazer parte da rede rural protegida. Agora eu te pergunto, se a polícia não consegue nem deter esses ladrões que invadem as propriedades rurais em Pouso Alegre, na região, vai ter condição de deter
os assaltantes de banco especializados no serviço, equipados com equipamento de primeira geração? E a rua Raul Fernandes do bairro Passaredo, área comercial e residencial que fica ao lado do bairro Santa Cecília, em Pouso Alegre, está às moscas. Pelo poder público, né? O poder público de Pouso Alegre é uma coisa de louco. Haja vista que a rua não conta com escoamento de água que fica represada para servir de proliferação ao mosquito da dengue. Quando chove, o esgoto volta para as residências e estabelecimentos. Os estabelecimentos comerciais. Os bueiros estão entupidos, havendo registro de cobras, aranhas, escorpiões e outros bichos em decorrência do crescimento do mato. A rua não tem declive e a água acumulada gera mau cheiro porque fica estagnada. Mas na hora de enviar o carnê do IPTU, né, a prefeitura manda, mas tem que descontar o valor das obras que não foram feitas nessa rua. Mas adivinha se a prefeitura manda? Ela nem sabe o que acontece em Pouso Alegre. Ela só conhece o centro. Tirou do centro, a prefeitura de Pouso Alegre não sabe mais nada a respeito da cidade. O que acontece? Os moradores pagam IPTU, né? E solicitam há tempos a implantação de uma canaleta passando por baixo da Avenida Perimetral, que até agora não foi realizada. Quando chove, Pouso Alegre ganha um piscinão gigante, que só perde para o piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. Os vereadores são ótimos para pedirem votos e depois desaparecem, deixando a população a ver navios. E nem a prefeitura manda um engenheiro para verificar a realização de obra para o escoamento de água. Então, a prefeitura sabe, o vereador sabe, mas o negócio deles é só dinheiro, né? A população que se dane. E hoje, dentro da programação do Festival Multicultural de Inverno em Monte Sião, tem a apresentação de Tiago Gotardello, às 18h. E às 20h, Alex e Banda Forronejo. Amanhã, ao 12h30, tem a apresentação da Orquestra de Violeiros do Sion. Às 14h, de Coxa. Às 4h30, de João Paulo. E às 9h, de Dan Castro. No domingo, ao 12h30, quem se apresentará é a dupla Elias e Eliel. Às 2h, a música pop será com Anai Mariano acústico. E às 4h30 tem o som sertanejo do Galera. E às 8h30 será a vez do grupo Trilocura. Os eventos serão na Alameda da Praça Prefeito Mário Zucato. E amanhã em Senador Zé Bento tem a apresentação de música na Praça Daniel de Carvalho, junto com a realização de bingo e da gastronomia. Olha que coisa boa! O evento acontecerá das 6h às 11h. E neste domingo, às 11h da manhã, tem em Conceição dos Ouros a inauguração da duplicação da ponte Olímpio Vilas Boas. E a Polícia Militar prendeu mais 3 suspeitos no assalto à agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá. Segundo informações da PM, os suspeitos foram presos em Brasópolis, Pouso Alegre e Cambuí. A PM acredita que 12 assaltantes estão envolvidos nesse roubo e as buscas prosseguem na região. Em Pouso Alegre, a quadrilha que assaltou o ano passado a Caixa Econômica Federal na rotatória do banco, do bairro São Geraldo com o centro da cidade, e que estavam fortemente armados, até hoje não foi localizada. E nem presa. Segundo informações extraoficiais, os assaltantes levaram cofres de penhores e dinheiro, que até hoje a soma não foi divulgada. Os ladrões, com armas de primeira geração, chegaram, assaltaram e foram embora. A PM apareceu muito depois, até porque a PM não tem equipamento de ponta como a dos ladrões, especializados em assalto a bancos. O novo cangaço, como é denominado crime organizado, tem setores onde cada um trabalha na área que conhece
e se especializa. E como afirmam os estudiosos no crime organizado no país, estão em constante aperfeiçoamento e preparo, para que os riscos sejam praticamente zerados e os roubos bem-sucedidos. Enquanto isso, a polícia vive um revés em equipamentos defasados, falta de pessoal trabalhando, e a PM ainda trabalha com uma quantidade de militares inferior ao que a unidade precisa. Nesse caso específico de Itajubá e de Pouso Alegre, além de Borda da Mata, que viveu recentemente um assalto ao Cicobi, até agora nenhum elemento foi preso. De Borda da Mata, o assalto não tem um mês. Os bandidos fugiram a pé, deixaram o carro que chegaram abandonado na rua do centro, contando com o assalto da agência de Pouso Alegre, que ocorreu no ano passado, e com o de Borda e de Itajubá, foram 3 roubos até agora bem-sucedidos. Para os ladrões, sem que a polícia conseguisse prender nenhum dos envolvidos. O que há até agora, no caso de Itajubá, é um suspeito, né? Então, a PM também não conseguiu recuperar dinheiro nenhum que foi levado. Ainda sobre o assalto ocorrido na agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, o governador Romeu Zema realizou em Extrema uma reunião com o comando das forças de segurança na região para discutir ações de prevenção e combate à criminalidade no sul de Minas. O governador cumpre a agenda em Extrema, Consolação e Itajubá. Em Extrema, ele entregou a nova sede do Batalhão da Polícia Militar com entrega de 9 viaturas. Em Consolação, ele anuncia o pagamento da primeira parcela do convênio para as obras do trecho da rodovia MG 295, que liga Consolação a Cambuí, no valor de R$9 milhões. Em Itajubá, o assalto ocorrido na agência da Caixa Econômica Federal deve ser a pauta do dia. E o GAT teve que ser acionado para desarmar 4 explosivos que estavam na agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, deixados pelos assaltantes. A área foi isolada de acordo com a Polícia Militar, sendo que no andar de cima do prédio, no primeiro e segundo andares, a polícia encontrou mais 2 explosivos. A ação dos ladrões durou poucos minutos, sendo que os mesmos fugiram em direção a Pouso Alegre pela BR-459, outro no sentido de São Lourenço, mas até o momento somente um suspeito foi preso e nenhum outro foi encontrado. E para o seu final de semana, o jornal falado online Correio Sem Selo indica 3 filmes do YouTube. Clube Havana, filme de 1945, que traz personagens envolvidos com problemas de amor, ódio e morte numa boate latina. A Noite Sonhamos é a biografia de Chopin, que depois de ser expulso da Polônia, se recusa a tocar para o governador czarista. Marido Alheio é datado de 1932 e tem como atriz principal a Irene Dunne. O filme trata sobre adultério sem falsos moralismos. Tema escandaloso para a época, viu? E o jornal falado online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 151 desta sexta-feira, 24 de junho de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral, com a colaboração de Pedro Henrique, Vitória Valente e Batista Neto. A todos, ótima sexta, excelente final de semana e até segunda. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Tudo de bom, hein, nesse final de semana.